E começou nesta terça-feira em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, um importante simpósio para a pecuária de corte. É o Confinar 2017. Bom, e durante esse evento se discute e se fala muito a respeito das questões técnicas, de como fazer, como ter melhores resultados, os custos e principalmente a comercialização desses animais. Isso acontece exatamente no momento bastante conturbado da pecuária nacional por conta das situações que foram deflagradas a partir das delações da JBS e que para muita gente que atua no mercado, pode conter um pouco a situação de intenção de confinamento no país. Vamos falar com o Jorge Zaidan agora. O Zaidan está no Confinar, aqui em Campo Grande, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Jorge Zaidan, é um evento importante para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil, e acontece exatamente num momento bem conturbado para a pecuária nacional. Boa tarde, Zaidan. Muito boa tarde, Fabiano, Juliana. De fato, é um dos eventos mais importantes do setor de confinamento do Brasil, esse Confinar 2017, que acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. E nesse momento de muita conturbação, estilhaços por todos os lados, a bomba que caiu na última semana, na última quarta-feira, com a delação premiada da JBS, deixando resquícios para todos os mercados, e inclusive para o mercado pecuário. Mexeu com toda a economia do país, mexeu com a Bolsa de Valores, mexeu com as ações da própria empresa, a JBS, que perdeu somente ontem 1/3 do seu valor de mercado, enfim. E aqui o que se pergunta e o que se discute, Fabiano, em qualquer roda que a gente visita aqui nesse Confinar, é exatamente isso. O que vai ser da pecuária de corte daqui para frente? O que vai sobrar depois de tudo isso? Nós estamos com uma fumaça bem espessa e não se consegue enxergar à frente. Portanto, é um tempo de indecisões, de indefinições. E o que a gente tem ouvido também, felizmente, é que há pessoas, como a que está comigo aqui, o Rodrigo Albuquerque, que é consultor de mercados, ele é autor do blog Notícias do Front, que tem sempre tranquilizado as pessoas. Rodrigo, num momento como esse, precisando de milho, precisando confinar o gado, o que você diria para o produtor rural, não só o pecuarista, mas o produtor rural brasileiro? Muito bom. Em primeiro lugar, muito boa tarde, uma satisfação estar falando com o pessoal aí da Agricultura BR. A gente sempre acompanha vocês, um pouco de longe, o pessoal de casa também que está nos assistindo. Eu costumo dizer o seguinte, imagina, você disse muito bem na abertura, né? Imagina você tá com uma cortina de fumaça à sua frente, ouvindo tiro para todo lado, cheiro de pólvora e balas unindo na sua cabeça para aqui e para ali. A pior coisa a se fazer nesse momento é você levantar e se mexer. Então a primeira coisa é ter calma, né? Ter calma, ter discernimento no que você está fazendo, sem tomar posições muito arriscadas nesse momento. Por quê? Justamente porque há essa cortina de fumaça, a gente ainda não sabe a extensão das consequências do que foi externado, né? E a gente não tem muita dúvida de que há ainda mais coisa para aparecer. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que a gente tem conhecimento talvez seja a ponta do iceberg. A gente precisa entender o que tem para vir à tona. Então, as pessoas me perguntam muito, Rodrigo, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pensar no que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Eu diria para você que está em casa, depois de ter calma, né? Esse é o primeiro passo, tá bala para todo lado, vamos ficar quietinho, a posição mais arriscada é se mexer, né? Então, a hora que a fumaça começar a clarear, você não precisa pensar no que você vai fazer. Por quê? Você tem que continuar simplesmente fazendo o que você desenhou como estratégia para o ano de 2017. Então, você já deve ter uma estratégia. Qual época do ano você ia tirar seus animais do pasto? Qual época do ano você ia tirar os seus animais, levar os seus animais para o confinamento? Tudo isso você deve continuar fazendo, porém com muito mais assertividade, com muito mais precaução. Então, a hora que você começar a enxergar. Então, primeiro momento, deixa a fumaça baixar.
a partir desse momento, nós não vamos pensar no que a gente vai fazer, porque isso a gente já pensou lá atrás. O que a gente vai pensar é em ter mais seletividade do que a gente tinha planejado. O que a gente tem que pensar nesse momento é o que não fazer, ou seja, é não ficar desesperado, não entrar em pânico e tentar traçar ações, se você ainda não executou, de controlar a sua exposição ao risco. Então, acho que essa é a receita para esse momento, né? Os números, Rodrigo, de mercado, quantas cabeças deverão ser confinadas, quanto de milho deverá ser empregado na alimentação do gado, ainda estão indefinidos também em função de tudo isso. Parece uma brincadeira, né? A gente está justamente no mês de maio, na época de definição crucial para os animais do segundo giro. Vamos falar um pouquinho em número. Eu gosto de falar muito em cenários, em tendências. Os números a gente tem um pouco de dificuldade no Brasil, né? Mas vamos falar um pouquinho disso. O que a gente está percebendo? Um retardo muito grande dos animais de confinamento do primeiro giro. Aqueles animais que deveriam ser abatidos após terem sido tratados no coxo por 90 dias, lá no final de junho, final de julho, final de agosto, até meados de setembro. Eu acabei de falar com um amigo meu que trabalha com rastreamento animal. Houve uma queda de 41% no volume de vendas de brincos dessa determinada empresa em comparação ao ano passado. Ou seja, nos números dessa empresa, e é uma empresa bastante importante no Brasil, 41% a menos de animais confinados agora no primeiro giro, que deveriam estar saindo entre os meses de maio até os meses de agosto e setembro. É onde a gente imagina que em algum momento possa haver um estresse de animais ofertados, um estresse de redução. Por que às vezes esse estresse pode não ser tão forte? Porque a gente tem uma expectativa de início de trato de animais a pasto, cujo número é pouco conhecido no Brasil, o famoso semi-confinamento. Então, a gente não tem ideia de quantos animais são tratados, porque essas operações elas são em pequeno número de animais em um grande número de fazendas. E com a expectativa e já a realidade de um milho mais em conta em relação à arroba, é possível que a gente inicie uma hora de suplementação. Por quê? Com essa turbulência do mercado, o sujeito que estava com animais para entregar em meados de maio, final de maio ou junho, ele pode optar por continuar a suplementar esses animais, a pastagem vai entrar num período de menor condição de suporte, porém o milho entraria ajudando a postergar essa data de entrega. Eu gostaria que isso não acontecesse, eu acho que isso vai acontecer, só gostaria que isso não vamos falar assim, ocorresse concomitantemente com a entrada dos animais, com o início da saída dos animais de coxo, coisa que eu não acho que vai acontecer. Então, acredito que a gente, em algum momento, entre final de julho, meados de agosto, a gente pode ter uma melhora de preço, uma maior procura de animais. É possível, né? Bom, eu tenho ainda muitas questões a perguntar ao Rodrigo Albuquerque aqui. Eu vou passar a bola para o Fabiano ou a Juliana, que estão no estúdio, que eles têm uma pergunta a fazer para o Rodrigo. Pode fazer a pergunta e eu transmito para o nosso convidado aqui, Fabiano, Juliana. Tá certo, Zaidan. Bom, eu e a Juliana estávamos conversando aqui a respeito das questões ligadas ao sistema do agronegócio como um todo, Jorge. E o que acontece? Nós temos as cadeias produtivas, os complexos agroindustriais, intimamente ligados. E como o Rodrigo disse há pouco, nós estamos num momento crucial. Esse momento crucial que nós estamos vivendo agora, ele representa o seguinte: exame na vacada, exame de toque, vai ter muita fêmea que vai ser desprezada, que vai para gancho agora porque não é produtiva, e principalmente é o momento de aquisição de insumos, de aquisição de boi magro para o fator de confinamento. E o produtor, alguns pecuaristas estão neste momento aí com uma certa preocupação em seguir ou conter aqueles investimentos que foram planejados inicialmente. Como que o Rodrigo, ele interpreta esse momento, que aconteceu exatamente em um mês que é crucial? Pois é, vamos passar então a pergunta já para o Rodrigo. Diga aí, Rodrigo, por favor. Acho que não tem hora boa para a turbulência acontecer, né? Mas talvez tenha uma hora, vamos falar assim, menos ruim. Imagina que todo esse problema de mercado estivesse acontecendo em outubro, quando os animais já estivessem no período de confinamento, já estivessem no final
né? Você teria que entregar para quem? A empresa vai continuar batendo ou não vai? Então, acho que seria pior. Então, assim, eu entendo o que foi comentado aí no estúdio, é exatamente o que está acontecendo. A gente está em final de estação de monta, existe agora a expectativa de animais, de fêmeas entrarem, né, na oferta, e a gente estava até então com uma quantidade de fêmeas, a gente teve uma quantidade grande de fêmeas ofertadas no começo do ano, depois lá por meados de março, abril, e isso se persiste até hoje, isso diminuiu, e existe a expectativa de que aumente. Então, não tenha dúvida, a perspectiva é de pressão para o mercado nas próximas semanas, nas próximas quinzenas. Então, a recomendação que a gente fala para o pecuarista é o seguinte: se você puder postergar um pouco, sair do olho do furacão, que a gente entende que seja o final de maio até meados de junho, e é difícil aqui precisar exatamente uma data, uma semana, né? Mas esse período entre final de maio e meados de junho pode aumentar um pouco a oferta de fêmeas, o capim está diminuindo qualidade, e existem essas turbulências até para quem vender. Então, se você tiver como sair desse período e levar essa oferta para julho ou até agosto, é uma recomendação. Sobre comprar insumos, eu gosto muito de trabalhar com a expectativa de médias históricas. Então, por exemplo, falando especificamente do milho, se a gente analisar os últimos 15 anos, em média, uma arroba, você compra 3,75 sacas de milho com uma arroba. São números do Rogério Goulart da Carta Pecuária. A gente tem observado que o mercado, antes dessa turbulência, estava girando muito próximo a 5 sacas de milho por arroba. E se a gente olhasse o mercado futuro do milho e o mercado futuro da arroba, você estava entre 5 e 5,15. No meu caso, eu já exerci essa relação. Ou seja, eu já me posicionei em relação ao milho, mesmo que o milho possa cair um pouco mais, né? Pode cair, a safrinha está vindo. Mas se a gente olhar a evolução dos preços do mercado futuro do milho, essa queda parece que já está desgastada. E se de repente a gente entrar num cenário de dólar mais alto, em que pese seja difícil, até a competição do milho com a soja nesse momento, começar a ter uma saída grande de milho no mercado, mas as cotações podem reagir. Então eu diria que eu exerceria, é a hora se você não comprar o físico do milho, que foi o que eu fiz, eu não comprei físico, mas você pode entrar na bolsa e comprar uma call de milho. Então eu recomendaria para o pecuarista isso, comprar o seguro da alta. Então, se a relação de troca já está num valor bom, você está inseguro em comprar o estoque físico de milho, você pode fazer o seguro na bolsa, comprar um seguro, que é um papel, né? Que se por um acaso você tomar a decisão de não levar os animais no confinamento, você não vai ter um mico de ter, às vezes, um produto que você não vai ter uso, né? Então, essa é uma saída que eu fiz, por exemplo, para mim. Eu não comprei o milho do confinamento, mas eu já comprei todas as opções de compra, no caso as chamadas calls, na bolsa, para que se o milho explodir de preço, eu vou ter um saldo positivo na bolsa, eu vou pagar o cereal mais caro, mas o que eu vou ter de lucro na bolsa vai me deixar o milho no valor que ele está hoje. Isso é a minha recomendação. Bom, mudando um pouco de assunto, o pecuarista está um pouco reticente para entregar o seu gado gordo para a JBS, em função de todos esses problemas, principalmente porque ele não quer receber a prazo. E agora a incerteza em definição se vai receber ou não pela mercadoria que entregou. A indústria, o varejo também pode fazer esse tipo de retaliação. Hoje eu ouvi alguma coisa parecida com isso. Ô Rodrigo, o que você pensa? O que a gente observa? Sim, pode. Quando você observa empresas grandes, os mega hipermercados, empresas que não são até só nacionais, são multinacionais, eles têm código de conduta, código de compliance também nas compras. Então, eles não podem se relacionar com empresas declaradamente sem conduta ética. Então, pode existir esse risco, ainda é cedo para a gente falar que isso vai existir, isso pode existir. Agora, existe um alto nível de especulação no mercado. E também existe um alto nível de interesse comercial. Então, às vezes, a empresa não vai deixar de comprar, mas vai fazer essa pressão justamente para comprar mais barato. E isso deve bagunçar um pouquinho as balizas. Por isso, a precaução, melhor dizendo, na hora de fazer negócio nesse momento. Vender à vista é o melhor caminho nesse momento. Bom, quero agradecer aqui ao Rodrigo Albuquerque, que é consultor de mercados, autor do blog
Notícias do Front. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, tentando trabalhar nesse mercado da forma mais segura.